Oi gente, tudo bem? Bora fazer um bolo recheado comigo? Vou começar fazendo uma massa bem fofinha. Na minha batedeira eu coloquei 6 ovos grandes em temperatura ambiente, 350 gramas de açúcar refinado, mas pode ser o cristal. Eu estou usando o cristal. São 2 xícaras e meia e vou bater tudo muito bem até a mistura dos ovos triplicar de volume. Nesse momento eu acrescento 1 colher de sopa de essência de baunilha e deixo mais uns 30 segundinhos só para misturar. Desligo a batedeira e vou continuar o resto à mão. Eu vou misturar 250 gramas de farinha de trigo, que são 2 xícaras, com 100 gramas de amido de milho, que é 3/4 de xícara. O amido de milho vai ajudar a deixar a massa do bolo mais fofinha. E aí eu vou intercalar com o leite e o óleo. São 200 ml de água e 50 ml de óleo. Acrescento um pouco de leite e um pouco da farinha de trigo com amido e vou misturando delicadamente de baixo para cima para não perder o volume da massa, até terminar toda a farinha de trigo com amido e o leite. Ressaltando que eu já tinha misturado o leite com o óleo. E muito importante também é lembrar de vocês sempre peneirarem os ingredientes secos. No caso aí a farinha de trigo e o amido de milho. Na última parte da farinha de trigo com o amido, eu já acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó e misturo delicadamente de cima para baixo, até eu perceber que não tem mais nenhum resquício de farinha na massa a ser misturada. Após isso eu vou passar minha massa para uma forma retangular. Eu vou usar a retangular, mas fica a critério de vocês. E a minha forma, ela mede 30 por 22 por 10 de altura. Eu coloquei só papel manteiga no fundo da massa, mas se vocês quiserem podem untar também com manteiga farinha de trigo, mas eu acho muito mais prático com papel manteiga. E vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Quando a massa já estiver douradinha, eu vou espetar com um palito no centro do bolo. Se o palito sair limpo, a massa já está assada. Mas antes de espetar o palito, eu gosto de apalpar a massa com as pontas dos dedos. E se eu perceber que está muito mole, aí eu não espeto o palito, para não ter o risco de afundar a massa. Enquanto a massa assa, eu já vou começar a fazer o meu recheio. Como vocês devem ter visto aí no título, meu recheio é de maracujá. E é um recheio extremamente chato de fazer, porque se não seguir o passo a passo, tem o risco de talhar. Na minha panela, eu coloquei 2 latas de leite condensado, 40 gramas de manteiga sem sal, que são 2 colheres de sopa, 80 gramas de creme de leite, são 2 colheres de sopa e meia, bem cheias, e 120 gramas de chocolate branco, chocolate nobre. Vou levar ao fogo baixo. Primeiro eu espero esquentar no fogo alto. Quando eu perceber que esquentou a mistura, aí eu diminuo o fogo e vou mexendo sem parar até começar a desgrudar do fundo da panela. Esse recheio eu preciso que fique no ponto de brigadeiro firme, porque só no final eu vou acrescentar o suco de maracujá. Então ele precisa ficar bem firme para depois não desandar no bolo. Percebam que ele cai como se fosse em pedaços, em blocos da minha espátula e desgrudou totalmente do fundo da panela. É esse o ponto. Aí nesse momento eu mexo bem e desligo o fogo. Vou passar para um refratário para diminuir um pouco a temperatura, para só então acrescentar o suco de maracujá. O suco de maracujá eu não bati no liquidificador porque eu não queria os pedacinhos da semente. Eu peguei acho que uns 3, 4 maracujás, passei pela peneira e utilizei só o suco.
foram 90 ml de suco. Aí eu acrescento metade do suco, misturo bem até tudo ficar homogêneo. Aí só então eu acrescento a segunda parte. Misturo tudo muito bem. Aí eu vou cobrir esse recheio com um plastiquinho limpo e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Só depois de frio é que eu vou rechear meu bolo. Meu bolo ficou pronto. Acabei não mostrando a parte para vocês que eu passei a faquinha e desenformei. A massa ficou extremamente fofa, como eu disse para vocês, o amido de milho ajuda muito. E eu tenho um pouquinho de problema com massa assim, porque às vezes ela fica um pouco dura ou ela baixa, mas com amido de milho me ajuda muito. Mostrei para vocês a altura que ficou a massa, para vocês terem uma referência. Deu 4 dedos de altura e eu vou cortar apenas ao meio. Se vocês quiserem, podem cortar em 3. Mas como eu não gosto da massa tão fininha e eu também fiz o recheio só para uma camada, eu vou cortar só ao meio. E eu gosto de usar esse nivelador de bolos, porque eu acho que fica mais certinho, mais bonitinho. Mas se vocês não tiverem, pode usar a faca normalmente, não tem problema nenhum. Cortem com muito cuidado, porque essa massa fica bem fofinha, como eu mostrei para vocês no vídeo. Aí no improviso, eu vou utilizar esse acessório aí que é do meu forninho para ajudar a pegar metade do bolo para não ter risco de quebrar a massa. Repito, gente, essa massa ficou extremamente fofinha e bem gostosa. Aí com cuidado, eu vou passar para a mesma forma que eu assei a massa do bolo. Forrei com os plásticos limpos, para não ter risco de grudar quando eu for desenformar. Coloco a primeira metade da massa com cuidado. Faço os ajustes no plástico, para não ter risco de ficar por baixo. E vou mostrar para vocês como ficou o recheio. Esse recheio eu não cheguei a deixar esfriar totalmente, mas já dá para ter noção como que ele fica. Olha, é bem cremoso, olha que bonito. E antes de colocar o recheio, eu vou umedecer muito bem a minha massa. Eu fiz uma calda com leite condensado e água. Nessa bisnaguinha aí, para vocês terem noção, eu coloquei 2 dedos de leite condensado e o restante de água filtrada. Misturei muito bem e fui umedecendo todo o bolo. Cuidado para não exagerar também, para não ter risco do bolo desmontar depois na hora. Vou colocar todo o meu recheio aí. Esse recheio para essa quantidade de massa ficou bem generoso. Espalhei muito bem para ficar bem uniforme, bem distribuído. Em seguida, eu vou colocar a outra metade da massa, com bastante cuidado para não quebrar. E vou umedecer muito bem também. Vou cobrir essa massa e vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. Se for de um dia para o outro, melhor ainda. Bolo descansado, eu desenformei em uma tábua. É uma tábua pequena, sim, mas eu achei que ia ficar bonito nela e aí eu usei ela mesma. Eu bati 400 ml de chantilly e eu só tinha um corante amarelo. Como eu não queria deixar tudo branco, eu coloquei ele mesmo. Cobri todo ele inicialmente, para não aparecer nenhum farelinho de bolo. E aí fui decorando com o bico 1M da Wilton. Mas aí fica a critério de vocês.
Eu não sou muito boa em decoração, então eu prefiro usar bicos, que eu acho que é mais fácil do que deixar o bolo todo liso. E nas laterais do bolo, nos cantinhos, eu fiz 3 rosetas de cada lado. E está pronto o bolo. Espero que vocês tenham gostado. E eu esqueci de gravar cortando o bolo, mas no final do vídeo deixei uma foto com um pedaço do bolo para vocês verem como ficou. Gente, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo e compartilhem. Beijos e até mais. Tchau!